Daniel capítulo 6, versículo 26, nós vamos encontrar a frase do rei Dario, depois de todo um evento fenomenal, assustador, mas ao mesmo tempo extraordinário, de Daniel na cova dos leões. Você deve se lembrar aí desse texto. Em Daniel capítulo 6, no versículo 26, já no fim da história, o rei Dario, ou Dário, como você poderia chamar, ele diz aí: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Pai, estamos diante da Tua palavra. Vem sobre nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mês da Reforma Protestante. São mais de 500 anos. E aí nós rememoramos e relembramos um dos maiores feitos da humanidade, que foi o voltar-se à palavra, voltar-se à fé, voltar-se à graça, voltar-se a Deus, voltar-se à sanidade espiritual, à santidade de vida. A Reforma Protestante veio causar um desvencilhamento de uma hierarquia episcopal e clerical sobre as nossas vidas, de maneira que ela vem nos ensinar que o cristão, quando crê em Jesus, se torna habilitado, através da palavra, de ser um servo de Jesus, sem aparatos religiosos, sem dependência de padres, bispos, papas, para o perdão dos seus pecados. E nós nos recordamos de várias histórias da Reforma, desde pré-reformadores a John Wycliffe, John Hus, e depois os próprios reformadores, como nós encontramos Martinho Lutero, Urco Zwinglio, o João Calvino, futuramente John Knox. E algo que me chama muita atenção na história da Reforma é uma frase que eu li certa vez, e ela ficou gravada na minha cabeça, que foi do reformador escocês John Knox, quando surgiu a igreja presbiteriana, não do Brasil, né? Presbiteriana, com John Knox. E John Knox era um discípulo doutrinário de João Calvino, que por conseguinte era um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque era um homem extremamente bíblico. E John Knox disse uma frase a Deus: Deus, dá-me a Escócia. Você conhece o resto da frase? Eu vou. Sim, meu amor. Dá-me a Escócia, Senhor. Uma frase tão simples, mas tão impactante para as nossas necessidades. Um homem que, através da sua labuta bíblica e do seu desempenho de vida cristã, conseguiu, pela graça de Deus, alcançar uma nação por inteiro ao presbiterianismo. Não só a Escócia, mas alguns países que compõem o Reino Unido eram países cristãos e que, de verdade, confessavam a fé cristã através de homens que operaram a fé de Cristo ali naquele lugar. E quando a gente olha para Daniel, o que será que faz a gente imaginar a frase do rei Dario e tantas outras frases de Nabucodonosor, Belsazar e alguns outros que disseram não a Deus como Deus de Daniel? O que Daniel fez, afinal de contas, para que os outros reis e governantes das nações pudessem dizer que Deus é esse de fato, não há outro Deus em toda a terra? Quais atitudes que Daniel teve e seus amigos que impactaram toda uma geração e todo o país? Antes disso, vamos tentar passar rapidamente pelo contexto do livro de Daniel. É um livro basicamente fácil. Seus primeiros 6 capítulos falam de aspectos históricos, a história de Daniel e seus 3 amigos, e os outros capítulos do livro vão tratar das profecias de caráter bem apocalíptico do livro de Daniel. Ele trata de aspectos até de fim de mundo e de visões e revelações que Daniel tem. Daniel pode ser considerado um livro de visões, pois ele tem várias visões no decurso do livro, ele interpreta vários sonhos e visões, e também no fim do livro ele recebe visões, alguns mistérios da parte de Deus, onde ele escreve. Mas é um livro para quem recebe uma mensagem de extrema solidão. Daniel e seus amigos eram solitários no meio de uma geração perversa. Se você der uma estudada na história, em 609 Joaquim sobe ao trono
o governo de Judá, o governo da tribo do sul, das tribos do sul, extremamente presas à idolatria. E Joaquim não consegue fazer nada para tirar aquela idolatria e imoralidade. Pelo contrário, ele aumenta ainda mais a idolatria e a imoralidade de Israel, de Judá. E os profetas disseram: olha, se não houver arrependimento, Deus vai mandar vocês para a Babilônia. Se não houver arrependimento e mudança de vida, Deus vai castigar vocês. E, irmãos, eu tenho a ousadia de dizer que o Brasil tem passado por muitos problemas políticos, morais, porque a igreja tem se confundido demais com o mundo. Nós já não sabemos mais distinguir um homem santo do homem ímpio. E uma punição que Deus dá à sua igreja são governos perversos, são estabilidades financeiras. Se você olhar no Antigo Testamento, o povo andava em pecado, Deus parava de mandar chuva. Era uma disciplina naquele povo. E a igreja cristã tem vivido uma vida vazia, mentirosa, hipócrita e traiçoeira. Eu não estou falando de vocês. Se acaba por se servir, Deus te abençoe. Mas a igreja evangélica do Brasil, ela é uma igreja falsa. Ela é uma igreja que enche muito, mas transforma pouco. São muitas pessoas que postam em seus stories de rede social frases e versículos, mas que no dia a dia não dão prova de que nasceram de novo. E a nossa geração, ela vai de mal a pior, já diziam os profetas do que de haver. Longe do caminho de Deus, já dizia Paulo Adorno, você vai de mal a pior. Quando nós deixamos e abandonamos a palavra de Deus, os princípios de vida, a gente volta com a igreja cheia, mas o coração vazio. E o Brasil continua sendo essa coisa horrorosa que a gente vê. Com os índices de suicídio lá em cima, com os índices de violência lá em cima, com os índices de abuso sexual lá em cima, com os índices de estupro lá em cima, com os índices de pedofilia lá em cima. Que diferença tem feito eu e você, sermos cristãos, se o mundo vai de mal a pior, se o Brasil vai de mal a pior, se as drogas do nosso bairro não diminuem, se a violência do nosso bairro não diminui? Tem alguma coisa errada. Isso só pode ser nos crentes, porque Deus nunca erra. E o sal da terra e do mundo somos nós, não é o ímpio, é eu e você. Mas Deus resolve levantar 4 adolescentes no meio da Babilônia, a Las Vegas do mundo antigo. A Babilônia é um lugar onde tudo que é desgraça e perversidade está lá. A Babilônia é chamada na Bíblia de a grande prostituta. Ela começa na Torre de Babel. A Babilônia é, na verdade, uma grande ofensa contra Deus. Então Deus pega esse povo e leva eles para a Babilônia em 4 remessas, em vários anos. E o povo então, como diz o Salmo 137, se assentavam na beira do rio e choravam. E alguém falava: cante para nós um cântico da sua terra. E eles não tinham alegria para cantar o cântico de Israel. Está lá o Salmo 137, versículo 4. Nós ficamos como quem sonha. Foi o cântico que eles fizeram quando saíram de lá. Mas enquanto eles foram para lá, a tristeza tomava conta desses irmãos. Entraram numa nação apóstata, mas tinham 4 adolescentes que eram fiéis a Deus. O remanescente que durou 70 anos. Israel viveu períodos tão densos e tristes que Deus ficou 450 anos sem comunicar com ninguém. Israel viveu momentos de tanta depressão espiritual e tanta frieza e apatia que Israel não tinha poucas pessoas contadas no dedo no início do livro do Novo Testamento: Ana, Simeão, Isabel, Maria, José. Eram poucos que estavam prontos de verdade para receberem o Salvador. E ele veio para o que era seus. Os seus receberam. A época do exílio na Babilônia para a chegada do Messias era muito próxima. Mas o povo estava na sua vida terrível, distante de Deus. E apenas pouquíssimas pessoas puderam andar com Jesus nesse período triste de cativeiro: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 luzes no meio de um lugar de muito sexo, muitas drogas, muito rock and roll, muitas bebidas, muitas loucuras, jovens de 12 a 14 anos capturados, roubados, obrigados a andarem a pé milhares e milhares de quilômetros para chegarem numa terra de cultura pagã, de comida pagã, de práticas pagãs, de língua diferente, distantes da terra do seu Deus.
mas foram plantas que cresceram num ambiente hostil. O livro de Daniel é uma injeção de ânimo para nós, para que a gente creia que é possível ser fiel no meio de um mundo de muita hostilidade e pecaminosidade. O pregador inglês Stuart Ollett vai dizer que as plantas da fidelidade não crescem debaixo de uma estufa tranquila, mas sim debaixo da neve, do vento, do granizo, da seca e do sol escaldante. Eu e você, irmãos, desenvolvemos fidelidade e integridade quando nós somos lançados num mundo hostil e perverso. Deus não te chamou para viver dentro de igreja. Deus não te chamou para ficar dentro da sua casa. Deus te chamou para ser sal e luz no mundo escuro. Deus te chamou para brilhar no mundo hostil. Deus te chamou para crescer num ambiente de muita pressão e de muita perversidade. Se você não gosta disso, pede para sair. Não tem outra escolha. Ele não nos tira do mundo, mas Ele nos livra do mal. Nós permanecemos aqui. E eu queria te dizer uma coisa: a Babilônia está em todos os lugares que você vai. Você vai na sua escola, tem Babilônia lá. Você está no seu bairro, tem Babilônia no seu bairro. Você está na sua família, tem Babilônia na sua família. Você vai trabalhar, tem Babilônia no seu trabalho. Você vem para a igreja, tem Babilônia na igreja. Cheio delas. Cheio de Jezabéis, cheio de perversos, imorais, joios. Todo lugar que a gente vai, irmãos, a Babilônia está aí. São promessas e promessas de vida fácil, de prazeres instantâneos que o mundo nos oferece. Esses meninos foram colocados debaixo de uma opressão cultural, linguística e espiritual de religião. Anos mais tarde, invejosos começaram a conspirar contra a vida de Daniel. Daniel foi ficando velho, pois ele foi ficando na Babilônia, todos esses 70 anos. Daniel esteve livre da tentação, nunca esteve livre de buscar prosperidade material e pessoal às custas de estar distante de Deus. Sempre rodeado pelo mal, sempre rodeado pela tentação, sempre rodeado pelo pecado, mas ele propôs firmemente no seu coração viver de maneira santa diante de um Deus santo, no mundo impuro. Eu e você somos lançados no mundo, como Jesus disse, como ovelhas no meio de lobos. E nós temos que pedir a proteção do Espírito Santo e a graça de Cristo. Irmãos, não existe vida evangélica moleza. Só que se a gente quer causar avivamento nesse mundo, se a gente quer reformar esse mundo, a gente tem que ser firme diante de um mundo ousado, abusado e hostil. Eu vou dizer de novo. Se você quer impactar sua família, se você quer impactar a sua geração, se você quer receber avivamento na sua vida, decida firmemente viver uma vida de firmeza. O livro de Daniel é um livro de cabras que decidiram serem firmes, objetos irremovíveis diante da hostilidade do mundo cruel. Decida ser firme, não abra mão das verdades, não abra mão da sua convicção, não abra mão da sua fé, não abra mão de Deus, seja firme até o final, porque aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da glória. Não abra mão. Talvez você ache que existe profissão mais fácil, o operário acredita que a secretária vive melhor, talvez a secretária ache que a dona de casa seria crente mais fácil, a dona de casa acha que o estudante seria crente melhor, e o estudante acha que quem está trabalhando na fábrica é crente melhor, e o ciclo nunca para. Irmãos, não é a profissão do outro, nem o lugar que você está que faz de você um verdadeiro servo de Deus. É Cristo em você que faz de você um verdadeiro servo de Deus. João Batista foi um espetáculo na sua época, e ele pregava no deserto. Não é um lugar que faz de você um verdadeiro servo de Deus. É Cristo em você que faz de você um verdadeiro servo de Deus. Vamos tentar olhar para o livro e encontrar atitudes de Daniel, atitudes firmes de Daniel, que fez com que ele e seus amigos impactassem toda uma nação por mais de 68, 70 anos. Primeiro, olha comigo Daniel capítulo 1, versículo 8. Ora, resolveu Daniel firmemente, como é que está aí? Não contaminar-se com as filhas e iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Primeira atitude de Daniel, primeira firmeza. Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não se corromper. Daniel decidiu firmemente ser santo. Essa é uma decisão que você tem que fazer, meu irmão, todos os dias.
quando você abrir seus olhos pela manhã, você tem que comprometer-se com não corromper-se. Você tem que se comprometer com santidade, com pureza. Daniel foi criado na presença de Deus e o grande evangelho judaico, vamos falar assim, que aqueles meninos ouviram desde a infância dos seus sacerdotes: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E lá estava Daniel na Babilônia, mas algo ressoava na sua mente e no seu coração: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esses meninos estavam a 800 quilômetros da sua casa, mas eles queriam não ficarem manchados, nem sujos com os pecados da Babilônia. Irmãos, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na internet, seja com a sua esposa, seja com o seu marido, seja com os seus filhos, seja com quem for, nunca ceda à corrupção que estão te oferecendo. Negue absolutamente toda mancha, toda impureza, seja nos olhos, na boca, na língua, no coração, nas mãos ou nos pés. Consagre-se completamente ao nosso Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não dá avivamento para quem não deseja santidade. Apenas um homem santo pode provar do poder do Espírito Santo. Homens e mulheres que levam uma vida sem comprometer-se com santidade nunca desfrutarão do poder de Deus nessa terra. Você nunca vai ver avivamento na sua vida enquanto você não lutar contra os seus pecados particulares. Lute e vença no poder do Espírito Santo. Não permita ser corrompido pelo mundo. Irmãos, eles não queriam comer daquela comida. Qual é o problema de comer daquele alimento? Algumas ideias. Eu vou falar daqui, eu acredito ser a verdadeira. O grande problema não era que eram alimentos sacrificados a ídolos. Isso também era um problema, mas se as carnes eram, os vegetais também eram. E eles decidiram comer vegetal. Talvez o grande problema deles seja que eles eram judeus. E com relação à dieta judaica, não se podia comer esses alimentos que eram oferecidos nas finas iguarias do rei. E que com certeza era um camarão na abóbora com queijo gruyère, era umas coisas bacanas. Agora veja uma coisa: eles entendiam que a dieta religiosa que Deus havia dado aos judeus os proibia de comer aquele alimento. Mas eles não estavam em Israel. Mas a fidelidade deles não depende de onde eles estão. Se fosse eu e você, fora dessa religiosidade judaica, nós poderíamos comer todas aquelas coisas que estavam lá. A não ser que você acreditasse que aquilo era sacrificado a ídolos e não comesse. Mas até assim, o apóstolo Paulo nos diz que tudo que é adorado e dado graças é santificado e recebido com ação de graças. Mas na época desses irmãos não eram assim. Eles não podiam, era uma ofensa contra a lei de Deus. Então esses meninos se lembraram da palavra de Deus. Então eles decidiram não se contaminar com essa comida. E veja a radicalidade do não contaminar-se. O vinho era permitido, mas eles não quiseram também o vinho do rei, porque eles lidaram com o pecado de maneira radical. O meu problema e o seu é que nós flertamos com o pecado e nós brincamos com a imoralidade. Nós caminhamos na beira daquilo que não agrada a Deus. Nós vemos até onde nós podemos provar desse mundo. Mas é bem claro, aquele que ama o mundo e as coisas que ama o mundo não conhece Deus. Porque o amor do mundo é diferente do amor de Deus. Ou nós amamos o mundo, ou nós somos amigos de Deus. Não dá para fazer as duas coisas. O nosso problema é que nós flertamos demais com aquilo que não agrada ao Senhor. E se nós mudarmos essa postura, eu tenho certeza que Deus derramará graça e poder espiritual sobre as nossas vidas. Tudo começa com santidade. Eles não iam servir ao rei da Babilônia. Eles serviam ao rei dos reis. E eles não iam comer daquele comida. Rapazes de 12, 13 anos, longe da sua casa, distantes dos olhares dos seus pais, dos seus sacerdotes, dos seus pastores, poderiam desfrutar de regalia real por mais de 3 anos, mas eles não se esqueceram de Deus. Eles obedeceram a Deus. Disseram sim para o que Deus diz sim, e não para o que Deus diz não. Essa atitude minha e sua deve ser todo dia. Eu não sei que luta você vive para não se corromper, mas que o Senhor Jesus te ajude a vencer e não se corromper diante desse mundo perverso. Segunda atitude: eles eram filhos em sabedorias. Eles eram sábios. Daniel não abriu mão da sabedoria dele. Olha o versículo 8b. Então pediu ao chefe dos eunucos
que lhe permitisse não comer. Agora olha o versículo 12 e 13. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com teus servos. Esses caras, gente, é que eu queria te falar uma coisa. Daniel não queria apenas fugir da contaminação, mas ele também queria ser sábio. E ele foi sábio o tempo inteiro do livro. Estar na Babilônia para eles poderia ter vários problemas e consequências de pecados que Israel cometeu no passado. Era uma punição. Mas para esses meninos era também uma oportunidade de ouro de crescer politicamente, de crescer de maneira fantástica. E olha isso, eram missionários sustentados pelo rei da Babilônia no meio da Babilônia. Então eles viram uma oportunidade, e para não perder essa oportunidade, eles agiram com sabedoria. Agora eu queria abrir um parênteses para te falar uma coisa. Muitos dos problemas dos crentes de não serem relevantes no seu mundo, não impactarem a sua geração e nem a sua família, porque eles são extremamente bitolados, cegos, ignorantes e sem sabedoria. Esses meninos tiveram muita flexibilidade onde podia ser flexível. Nesse mundo perverso, tem hora que a gente consegue ser flexível, tem hora que a gente não consegue. Quando foram obrigados a comer da comida, eles disseram não. Eles não iam se corromper com o pecado, mas eles tinham a maneira correta de falar. Eles não criaram caso, eles não rodaram a baiana, eles não ficaram loucos. Eles pediram de maneira cortês e educada ao chefe da alimentação que lhes desse a oportunidade de não comer daquilo. Os cristãos são taxados de intolerantes e cruéis, e eu vou te falar uma coisa, são mesmo. Os olhares dos crentes aos homossexuais são absurdamente idiotas. Os olhares dos crentes aos drogados, aos bêbados, aos mendigos, são completamente desprovidos da paixão de Jesus Cristo. Vocês são tocados em um ambiente ou outro, são coisas que nós provamos, que nós estamos preocupados com o trivial, com aquilo que é passageiro e efêmero demais. Enquanto nós deveríamos demonstrar um pouco mais de sabedoria, quando nós criamos, damos a louca por absolutamente nada e perdemos todas as possibilidades de engajamento com a nossa cultura e de chegar diante da nossa sociedade e ganhar mais o espaço das pessoas. Mas nós somos tão imbecis e nós nos importamos com qualquer coisa. E via de regra, nós nos importamos mais com aquilo que é religioso do que com aquilo que é espiritual. Ah, mas o meu pai me disse que essa coisa não pode. Se alguém fez do meu lado, taca a pedra nele. Isso não é cristianismo. Esses meninos pensaram o seguinte: o nome deles foram mudados. O nome deles eram todos nomes que apontavam para o nosso Deus. Deus salva e tudo mais. E agora mudou para Sadraque, Mesaque, Abednego, e o nome de Daniel também foi mudado. E todos os nomes foram mudados para Bel é meu Deus, sou o servo de Abednego. E o que eles pensaram? Eu não vou criar caso por causa desses nomes que colocaram em mim, porque esses nomes podem mudar a minha identidade física, mas não mudam a minha identidade espiritual, não muda a minha essência. Eles não criaram caso por causa disso. Estar na Babilônia lhes proporcionaria outras coisas. Eles estavam pensando nos benefícios de estar ali naquele lugar. Então eles deixaram passar aquilo ali. Não me importa com isso, deixa passar. Quando pediram para comer do alimento, eles falaram não. Mas eles tiveram sabedoria e criatividade. Daniel viu uma outra estratégia. Ele falou: não, vou pedir para você, experimenta nos 10 dias. Sabe, Daniel não bate o martelo, Daniel não cria casa, Daniel não fica louco. Daniel não fala: sangue de Deus não tem poder. Não, rápido, irmão. Essa evangeliqueza não ajuda ninguém. Daniel fala de igual para igual. Daniel entende a necessidade daquele cara. O cara fala para ele: mas meu amigo, se eu não lhe der de comer e você não fica forte, o rei corta a minha cabeça. Daniel entende o que aquele cara está passando. Daniel dialoga com aquele cara. Meu irmão, se você quer impactar a sepultura, entende o lugar que você está plantado, entende as pessoas que estão ao seu redor, comunique com elas uma linguagem que elas vão te entender. Não seja um crente ignorante, bitolado, pelo amor de Deus. O que mata a gente de raiva e mata a gente de vergonha é os crentes dando vexame nesse mundo, por causa de qualquer coisa. É difícil você ver um crente sábio, coerente, que não peca, mas consegue estar ali. E quando tem que falar não, ele fala não, mas ele fala do jeito que Jesus falava. Quando trouxeram a mulher pega em flagrante adultério, o que Jesus fez? Jesus passou a mão na cabeça dela. Jesus falou assim: não, minha filha, é vida louca, vamos por aí mesmo, tô nem aí. Não, você é feliz. Jesus levou ela para o Rock in Rio, ficaram lá
um Iron Maiden batendo cabeça. Não. Jesus primeiro espantou os lobos de perto dela. Jesus entendeu a realidade. Jesus olhou a situação. Jesus viu a mulher antes de ver o pecado dela. Tem misericórdia das pessoas. Veja as pessoas primeiro. E depois ele falou com ela: minha filha, eu não te condeno. Não peques mais. A dura estava lá. A admoestação estava lá. Se nós queremos impactar nossa geração e nossa família, a gente precisa de sabedoria para viver nesse mundo. Já não há mais espaço para a ignorância espiritual no Brasil. Já não há mais espaço para a religiosidade no coração das pessoas. As pessoas precisam de Jesus. E você precisa mostrar Jesus vivendo uma vida sábia nesse mundo. Tem coisas, meus irmãos, que passam sim. Tem coisas que a gente engole sim. Engole sim. Tem coisa que você engole. Tem coisa que passa. Tem coisa que não passa. E peça a Deus sabedoria para viver quando uma coisa for pecado de verdade. Isso vai incomodar a fé de todo mundo. Você tem que tomar uma postura. Segundo, firmeza e sabedoria. Terceiro, Daniel 2, 17 a 19. Vamos lá. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Agora o evento é outro. Daniel também é firme em santidade, firme em sabedoria, mas Daniel é firme em oração. Daniel era santo e sábio porque Daniel era um cabo de oração. Um outro texto é Daniel, capítulo 6, versículo 10, que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, como lhe era de costume, com as janelas abertas voltadas para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, Daniel abria suas janelas, olhava para a direção de Jerusalém e orava a Deus. 3 vezes ao dia. O que acontece nesses 2 eventos? Primeiro, o rei tem um sonho. E no sonho do rei, ninguém consegue interpretar. E o rei é esperto. O rei fala assim: eu não quero que ninguém adivinhe o sonho que eu vou contar. Eu quero que adivinhe o sonho que eu tenho e a revelação do sonho. O rei joga pesado. E ninguém era capaz de desvendar o sonho e a revelação do sonho. Daniel, então, de maneira sábia, consegue falar com o chefe da guarda. O chefe da guarda permite o encontro com o rei. E Daniel fala com ele: por favor, espera um momento. Espera mais um pouco que eu lhe traga a revelação do sonho. Daniel foi correndo para casa, juntou os seus amigos e fez o quê? Uma reunião de oração. Falou com seus amigos: esse problema aqui vai ter que ser resolvido com oração. Vamos orar, meus amigos. Daniel coloca diante de Deus a vida dele, a vida dos seus colegas, a vida de todos aqueles sábios da Babilônia. E ele fala: Deus, dá-nos a revelação desse sonho para que a gente não morra junto com esses caras. Veja que eles não pedem o ibope e a fama do revelador, mas eles pedem a libertação da vida deles. Então eles começam a orar e Deus dá a resposta para eles. Então eles louvam a Deus pela resposta que eles receberam. O outro evento é quando Daniel fica sabendo, seus inimigos querem achar nele algum defeito e falam para o rei: olha, emite um decreto para que ninguém ore mais a Deus nenhum, a não ser o Senhor, o rei. E aqueles homens, então, o decreto é emitido e Daniel vai para a casa dele e ele faz o que ele já fazia de costume. Isso aqui para mim é impressionante. Primeiro, já era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Já era prática de Daniel orar 3 vezes ao dia. E quando alguém fala que o rei emitiu um decreto para que por 30 dias ninguém orasse a nenhum outro Deus a não ser o rei da Babilônia, Daniel faz o quê? Permanece a vida dele como já era normal. Talvez muitos de nós pensaríamos assim: não, agora eu vou orar em pensamento esses 30 dias, não preciso falar, ninguém precisa me ver orando, vou cuidar da minha vida. Agora eu vou mudar um pouquinho, afinal de contas, é um mês só. É um mês mudando na pinta que eu sou crente. O problema é que o decreto foi emitido justamente porque os amigos, os inimigos de Daniel, já sabiam que ele orava assim. Já era pública a piedade desse cara. Todo mundo sabia que ele era um servo de Deus. Ele não escondeu isso para ninguém, não escondeu isso de ninguém. Nunca foi segredo para ninguém que Daniel era um servo de Deus. Então os inimigos querem pegar ele. E quando o decreto é emitido, Daniel continua firme em oração. Nada muda. Nada muda. As pessoas vêm orando, falam com o rei fica entristecido, porque o rei curtia muito Daniel. Daniel vai para a cova dos leões, Deus guarda Daniel na cova dos leões. E sabe qual que é a lição aqui? Que toda vez que você for obediente e temente a Deus, sempre tem uma bênção no final. Se a gente
pensasse nisso mais, a gente obedeceria mais. Daniel orou do mesmo jeito que sempre orava. Daniel era um funcionário público da Babilônia. As pessoas viam ele orar. Daniel não tinha condição de orar no trabalho, fechar as portas de ninguém. Daniel tinha gente que o servia. Daniel estava rodeado de pessoas. Mas isso não mudava a fé de Daniel. Daniel continuou orando. Pensa nisso, irmãos. Se a gente quer impactar as nossas vidas, as nossas famílias, a gente tem que orar. Sem oração não tem poder. Como diz o nosso presbítero Orlando, pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Às vezes a sua vida é tão vazia de Deus. Se a sua vida é tão vazia de Deus, você não faz diferença nenhuma na sua casa, você não impacta a sua rua, o seu bairro não ganha nada com a sua fé. Eu queria te falar uma coisa: é porque você ora de maneira tão leviana e infantil que realmente não vai fazer diferença nunca. Desafie-se na oração. Desafie-se a orar um pouco mais. Pegue um caderno, irmão, e agende horário de oração, e não sai dali enquanto você não terminar. Desconecte-se do seu celular e da televisão e vai orar. Comece a orar um pouco mais. Comece orando 10 minutos todo dia. Na outra semana, ore 15, ore 20, ore 30, ore 40, mas ore. Se você não tem nada para falar, fique na presença de Deus, mas desenvolva a capacidade de orar. Sabe quando é que essa igreja aqui vai conseguir impactar esse bairro? Quando as nossas reuniões de orações forem tão poderosas como é o nosso culto de estudo da palavra no domingo da noite. Vir no domingo à noite, meu irmão, levantar a mão no cântico e ir embora para sua casa, não é a mesma coisa do que colocar os seus dois joelhos no chão e chorar na presença do seu Deus. Faça isso na sua casa e você vai ver se Deus vai olhar para você e vai derramar graça na sua vida. Se o meu povo orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei essa terra. Ora, ora. Daniel orava. Quem não ora, já dizia aquele cantinho pentecostal, no caminho volta. Quarta atitude de Daniel: firme em santidade, firme em sabedoria, firme em oração, mas firme em adoração. Capítulo 2, versículo 19 a 23. Quando Daniel lhe é dada a revelação do sonho por Deus, olha só, então foi revelado o mistério, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Você pode ler comigo o versículo 20 até o 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele não falamos. Olha que lindo. Quando Daniel recebe uma visão e não bate no peito e fala assim: tinha que ser eu mesmo para resolver essa parada. Não tinha nenhum homem aqui nesse Babilônia. O cara sou eu. Roberto Carlos. Daniel não segue a ideologia de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Daniel fala: esse cara é Deus. E quando ele recebe a revelação do sonho, ele ora e agradece a Deus. Sabe o que a adoração é? A adoração é a nossa manifestação da glória de Deus, é a nossa dependência, é a nossa humildade do Senhor. Eu queria te falar uma coisa: você nunca vai ver avivamento na sua vida enquanto você não quebrar o seu orgulho e não for humilde para adorar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. A saúde que você tem, Deus te deu. O acerto no seu trabalho, Deus te deu. Aquele projeto maravilhoso que você criou, foi Deus te deu. A pregação maravilhosa que você fez, foi Deus te deu. A vida que você alcançou para Jesus, foi Deus te deu. O carro que você dirige, foi Deus te deu. A comida que você come, foi Deus te deu. A casa que você mora, foi Deus te deu. O ar que você respira, foi Deus te deu. O seu coração está batendo, não é porque você é bonitão, não. É porque Deus tem misericórdia de você. Daniel recebeu a revelação do sonho e ele diz: a Deus seja dada agora, pelo século dos séculos, que ele põe rei, ele tira rei, ele faz o que ele quer, e nós somos servos do Deus Altíssimo. Onde não tem humildade, dependência e adoração, não tem avivamento. A gente precisa pôr a nossa boca no foco e dar a glória que merece glória. A gente vê muito crente orgulhoso, muito crente se achando a última Coca-Cola do deserto e o bonitão da balachita. Você não é nada. A Bíblia fala: ó vermezinho de Jacó, a glória seja dada ao Senhor. Como o salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Quando você começar a glorificar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida e adorá-lo sempre, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, na sua família.
Quinta atitude, está acabando. Daniel capítulo 3, versículo 12. Depois 17 e 18. 3, 12, vamos lá. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora não é Daniel, agora são os amigos de Daniel. Eles eram firmes diante das pressões desse mundo. Você vai receber pressão para pecar no seu trabalho, você vai receber pressão para pecar na sua casa, você vai receber pressão para pecar e não fazer a vontade de Deus em qualquer lugar. Mas se você quer ver avivamento na sua vida, seja firme diante das pressões. Não arrede o pé quando você sabe o que a Bíblia diz. Uma galera se ajoelha diante da estátua. A revelação do sonho é uma estátua que tinha uma parte de ouro, uma parte de bronze, os pés de barro. E Daniel tinha dito é que um dia essa estátua ia cair, outros reinos iam governar. O rei Nabucodonosor resolve fazer uma estátua, mas ele não faz a estátua do sonho que ele tem, ele faz a estátua toda de ouro. Ele é ganhado. Se Daniel disse que a estátua com os pés de barro e parte de latão e de bronze é a estátua fraca que cai, deixa eu mudar a história fazendo uma estátua de ouro. E ele faz a estátua de ouro. Ele fala, agora todo mundo vai se prostrar diante da minha estátua. Que é aquela galera, Babilônia toda, todo mundo vai se prostrar. Quando faz a música, sei lá que música que foi tocada lá, toca uma música, a galera toda sobre aquele barulho de gente se dobrando. Quando olham para trás, você consegue imaginar isso? Uma multidão ajoelhando. 3 meninos ficar de pé. 3 meninos, gente. E a pressão muito grande, que eles vão falar, tem 3 judeus aí, 3 abusados, acabaram de entrar. No 11 já estão querendo ficar na janelinha. Não se dobraram. O rei manda chamar eles, o rei fala para eles, olha a fornalha pegando fogo. Livrarei vocês se dobrarem agora. E os meninos falam, olha rei, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, que ele nos livre. Se ele não quiser, não tem problema. Mas nós não vamos se dobrar diante do rei, Senhor. Nós não vamos nos dobrar diante do Senhor. Não vamos. Sabe o que é isso aqui? Que a gente é firme diante da pressão, crendo se Deus vai querer ou não nos livrar dos nossos problemas. Deus não tem nenhuma obrigação de te livrar dos problemas. Ele pode te livrar se Ele quiser. Mas se Ele for livrar ou não for livrar, se a promessa for de bênção nessa terra, não peque. Saiba que Ele tem uma promessa para você na eternidade. Mas aqui, esses meninos provaram de algo maravilhoso. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O rei vira e fala assim, tem um homem semelhante ao filho dos deuses com ele. Ele errou. Não era o filho dos deuses. Era o filho de Deus que estava com aqueles meninos dentro. E saiu sem que uma chama do seu cabelo pegasse fogo. Sem um fio de cabelo pegasse fogo. Eles decidiram ficar firmes diante da pressão. Spurgeon falava, façamos a vontade de Deus, ainda que os céus caiam sobre nós, façamos a vontade de Deus. Não cedemos diante da pressão. Não tenha medo da morte. A morte no crente não põe medo. A morte para nós é mais um inimigo que já foi vencido. Se um dia você morrer por causa da fé, não tenha medo da morte. A morte para você é fichinha, porque depois que você morrer, você vai viver eternamente. Não tenha medo dos problemas que esse mundo pode te colocar para ser fiel, mas seja fiel, porque resistir diante da pressão produz em nós avivamento, produz em nós fogo de Deus, que queima em nós e queima quem está ao nosso redor. Sexto, eu acabei de falar que é firme contra as pressões. Agora sexto, firme contra os homens. Capítulo 5, versículo 22 até o 23. Porque olha, capítulo 5, versículo 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias de tudo isso. Te levantaste contra o Senhor do céu, foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Tu, teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus cuja mão está a tua vida, e
todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Sabe o que é isso aqui? Daniel coloca o dedo no rei da Babilônia e aponta os pecados dele para ele. É firmeza diante dos homens. Não interessa o poder que essa pessoa tem. Se eu tenho a palavra de Deus para dar para ela, eu vou dar. Irmãos, Daniel não estava nem com quem ele estava falando. Era o rei da Babilônia, filho de Nabucodonosor. O evento aqui é o seguinte: Belsazar decide dar uma festa. E nessa festa tem idolatria, nessa festa tem imoralidade, nessa festa tem muita coisa errada. E eles estão bebendo muita bebida nas taças que Nabucodonosor havia roubado, pai como é que chama ele? Belsazar. O pai de Belsazar traz do templo de Deus, lá de Jerusalém. E eles estão tomando todas. E aparece uma mão dos altos céus e começa a escrever na parede. O rei fica doido. E o rei manda trazer os sábios, ninguém sabe interpretar. Lá vem Daniel, o servo de Deus, aquele que causa o avivamento na geração. Era fiel a Deus, era sempre usado. Daniel chega, ele fala: queria falar uma palavra para o senhor. Deus deu muito poder, dinheiro e riqueza para o seu pai, mas ele elevou o seu coração, se tornou orgulho altivo, e por isso Deus tirou o poder dele. E você vai no mesmo caminho dele. Você está bebendo vinho e imoralidade nas taças do templo de Deus. Você é um pecador, um orgulhoso, um soberbo, um imoral, um idólatra. Que isso, irmão? A gente não tem coragem nem para falar para o Bolsonaro que tem a língua presa, tá ok? Que dirá a palavra do rei da Babilônia, que ele tem todos esses pecados enrustidos dentro do templo, dentro do palácio. Daniel coloca o dedo na cara dele. Sabe o que é isso? Se você quer ver avivamento de Deus na sua vida e na sua família, não mude a palavra de Deus por causa de pessoas importantes. Tem muita gente dobrando a palavra de Deus em prol de ganhar uma promoção, em prol de ter um sucesso na família. Não dobra, não importa a importância daquela pessoa, a palavra de Deus vale muito mais. Amém. E a igreja evangélica, ela é falsa. Ela dobra a palavra de Deus quando vê alguém importante. Veja os pastores o que fazem. Veja os púlpitos em época de eleição o que é. Palhaçada. João Batista perdeu a cabeça, mas ganhou um galardão no céu quando falou para Herodes: velho safado, está pegando a mulher do irmão e eu sei. Pá, perdeu a cabeça, ganhou o galardão. Não sei o que você quer, poder na terra ou galardão no céu. É uma escolha que você vai ter que fazer. Mas se você quer ver avivamento na sua vida e na sua família, não mude a palavra em prol da importância de ninguém, nem da sua família. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não adultere ela para agradar ninguém. Última lição. Sétima. Firmeza na palavra de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 2. O capítulo de Daniel 9 é sem dúvida o capítulo mais importante do livro de Daniel. E nesse capítulo, no versículo 2, a Bíblia diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E gente, sabe o que está acontecendo aqui? Daniel não está lendo a Bíblia. A lição que eu tenho aqui é tão simples. Se você quer causar avivamento, vai estudar a palavra de Deus, irmão. Eu queria te falar: dá uma esquecidinha em Nicodemos, dá uma esquecidinha em Hernandes, dá uma esquecidinha em Paulo Rocha, dá uma esquecidinha em Paulo Júnior. Alguns eu não vou nem citar, que eu acho que você não ouve e não deveria ouvir mesmo. Dá uma esquecidinha no Netflix, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, e dá uma atenção para a palavra de Deus. Vai ler a Bíblia, vai devorar ela, medita de dia e de noite, vai ler a Bíblia. Gente, Daniel já estava bem mais velho agora. Os reis passavam, Daniel ficava. Olha que coisa. Daniel podia ter atingido agora um nível de espiritualidade que ele falasse assim: eu vou ler a Bíblia, eu revelo todos os sonhos e visões que se tem por aí. Eu sou um cara. Gente, eu sou um cara. Eu sou um cara. Imagina se a ficha dele cai. Eu faço tudo, gente. Se eu quiser afogar os outros em poça d'água, eu posso. O poder que eu tenho é muito grande. Eu sou um cara. Ele não pensou nada disso. Ele decidiu pegar os rolos e começou a ler. E quando ele leu, ele ouviu, lembrou
da palavra que Deus tinha dado por meio do profeta Jeremias, que o povo ia ficar 70 anos na Babilônia e depois ia sair. Já tinha se passado 68, faltavam-se 2 anos para se cumprir os 70 anos. E Daniel então aqui é renovado com a esperança das promessas de Deus. A fé de Daniel certamente estava sendo abalada, mas depois de 68 anos na Babilônia, ele lê a Bíblia e ele descobre que só falta 2 anos para Israel sair. E deu 70 anos, a palavra de Deus se cumpriu. Israel saiu da Babilônia e voltou para a casa de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria colhendo os feixes que semeou. E o cântico que Daniel e seus amigos cantaram: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Se você não lê a Bíblia, você não tem combustível para ser fiel a Deus no mundo perverso e ser relevante numa geração pecadora, porque você não tem as promessas de Deus do seu lado, te dando esperança para continuar. Quando a tua palavra, a sua emoção, o seu sentimento começar a cair, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia todo dia, lê a Bíblia toda hora. E não lê a caixinha de promessa da Bíblia, não. Lê a Bíblia. Não lê os versículos do aplicativo, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, come ela, medita nela, rumina ela, guarda ela no seu coração. Guarda no meu coração, ó Deus, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando o diabo vem com sede ao pote para atacar Jesus, Jesus rebate na palavra de Deus. Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Mas quem não lê a Bíblia é como um homem que tem sua casa edificada sobre a areia. Bate os ventos e a tempestade e essa casa cai. Talvez é você. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a ponto de entender exatamente tudo que você leu e guardou no seu coração? Uma devocional tão preciosa. Você meditou, você leu, você estudou, você calculou, você guardou aquelas verdades. Você falou assim: gente, como a palavra de Deus é bendita. Ou você tem lido a Bíblia assim, de manhã, põe o dedinho, abre o aplicativo, meu garoto ao lado é meu garoto direito, amém, vai trabalhar. Mas não é a Bíblia não. Ah, me ajuda aí. Isso é mandinga. Isso não é ler Bíblia não. Isso é barganha, isso é religiosidade. Ler Bíblia é ouvir. Eu queria saber se você ia gostar de conversar com uma pessoa e a pessoa falar com você assim: aqui, você tem 10 segundos para falar comigo. Você sabia que a gente faz isso para Deus? Ó Deus, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Vou te dar 1 minuto, tá bom? Ah, irmão, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, não teria capacidade nenhuma. Eu matava você nessa hora. Deus é gracioso, mas a gente não pode brincar com isso. Não é mais a Bíblia. Sério mesmo. Daniel leu a Bíblia e encontrou as promessas da palavra. Ele teve instrução e esperança para continuar. Vou parar aqui. Falei de 7 firmezas. Vamos recordá-las. Firmeza em santidade, firmeza em sabedoria, firmeza em oração, firmeza em adoração, firmeza em resistir às pressões, firmeza contra os homens e firmeza na palavra. Conheça a palavra de Deus. Eu queria encerrar falando uma coisa para você. Por mais que a gente se dedique a cumprir todos esses passos que estão aqui, o verdadeiro avivamento não é obra nossa, é obra de Jesus Cristo. Daniel em algum momento da vida pecou, tropeçou, falou. Mas Daniel revelou para nós uma palavra sobre o Filho do Homem. E quando Jesus vem na terra, ele diz que ele é o Filho do Homem que Daniel havia profetizado. E vai chegar um dia, irmãos, que aquelas visões que Daniel teve do Nabucodonosor e os reinos persas, babilônicos, medos, caindo, e tem um reino que nunca vai acabar, é o reino de Jesus Cristo. Nós sempre vamos precisar de avivamento nessa terra, até que um dia Jesus volte e aviva-nos completamente e perfeitamente. Hoje, a gente busca avivamento. Um dia Jesus vem e o avivamento vai nos achar. Ele vai vir tornar-nos perfeitos. Avivamento de verdade só em Jesus. Daniel é exemplo para nós. Não é mais do que Jesus. Jesus é a minha esperança e a sua também. Que Deus te abençoe. Deus te ajude a viver nesse mundo do jeito que Ele é, mas seja luz em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra. Te agradecemos porque ela é poderosa. Ó Deus, dá-nos firmeza para cumprir os projetos que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Faz de nós pessoas firmes e estáveis,
diante da tua palavra, diante de oração, diante da sabedoria, diante da santidade, diante dos homens. Que o Senhor comece um avivamento em nós. Que o Senhor comece um avivamento em cada um de nós. Que o Senhor comece um avivamento em nossa família. Que o Senhor comece um avivamento em nossa igreja. Que o Senhor comece um avivamento em nossa nação. E que a reforma que ocorreu no passado, ela aconteça mais uma vez em nosso meio. Para que a gente possa provar de uma verdadeira espiritualidade. Oh Deus, eu sou tão imperfeito e não sei pregar a tua palavra como deveria. Mas eu sei que eu e meus irmãos precisamos muito do poder que vem do alto nessa noite. Cobre-nos em nome de Jesus. Amém.